Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós vamos terminar a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. E já vamos dar início ao estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos, portanto, no último item do 9º item, que são os pedidos e as saudações finais de Paulo à primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo aqui vai se referir, né? Ele se refere, ele é pessoalmente dependente da oração dos irmãos. Então, aqueles que não podem sair para a missão, ele está pedindo para que façam uma parte, que é uma parte super importante. Ora, se você não pode sair para a missão, então você pode compartilhar da obra, você pode compartilhar da missão, orando pelos missionários. Então, Paulo fala agora que ele é dependente dessa oração, essa oração que leva a bênção, que leva a proteção, que leva o cuidado de todos aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Então, como Paulo estava orando por eles, eles também deveriam orar por Paulo. A intercessão mútua aqui tornava-os um corpo único, porque um ora pelo outro, um cuida do outro. Portanto, existem membros e estes membros são interdependentes, ao invés de serem só um punhado de pessoas. Paulo também pede que os irmãos fossem saudados com ósculo santo. Tá? Mas o que é um ósculo santo? Ósculo é beijo. O beijo era uma forma de saudação que eles aceitavam naquela época, naquele lugar. Então as pessoas se beijavam. Hoje ainda existe este costume, mas é interessante que os homens pouco beijam, né? Quem quer que seja. É mais comum as mulheres fazerem esse tipo de saudação. Né? Mas, naquela época, os homens também se beijavam, assim como as mulheres, quando elas se encontram, elas dão um beijinho na bochecha uma da outra. Né? Então, isto era uma coisa comum na comunidade. Era uma forma aceita de saudação. Bom, ele fala de santos. Santo é a marca de um relacionamento cristão. A gente já falou isso no vídeo passado e ele está repetindo aqui aquela fórmula de sede santos, porque o Senhor é santo. Então, ser santo é participar de uma congregação que é separada, que é santa. Portanto, esta é uma marca que nos une em Cristo e que nos une com Cristo. Sermos santos nos faz mais próximos do Senhor. Na reunião da igreja, cada pessoa saudaria várias outras pessoas, de tal maneira que quando eu saúdo algumas e outras pessoas saúdam outras, ninguém fica alheio, ninguém fica largado, ninguém fica solitário. Isso significa que há uma unidade. Saudai-vos uns aos outros. Um outro pedido era que a carta fosse lida a todos os irmãos. É uma coisa interessante porque não é a primeira vez que ele fala isso, em outras cartas isso acontece, de Paulo escrever para uma igreja e pedir para que esta igreja mande a carta, uma cópia da carta, para outra igreja que também ouça
as palavras de Paulo. E dessa maneira as cartas viajavam de igreja para igreja. Então, lendo em voz alta numa reunião, gravavam-se as recomendações, gravavam-se as orientações, os mandamentos, as admoestações. Portanto, todos ficavam sabendo dos ensinos. Portanto, as cartas eram trocadas de igreja para igreja. Paulo considera esta carta uma compensação. Compensação de quê? Bom, Paulo diz que ele tentou várias vezes ir até Tessalônica e não conseguiu. Então, ao escrever a carta, ele esperava ou ele considerava que esta carta compensasse esta sua ausência física. De tal maneira que, ao ser lida numa reunião, era como se ele estivesse falando, dando o sermão do encontro que seria natural que ele fizesse, né? Que, como se ele estivesse pregando uma vez estando presente. Como ele não está presente, ele manda a carta, pede que a carta seja lida. Então isto era uma compensação pela sua ausência, ou por não poder explicar as coisas pessoalmente. A carta agora é encerrada com a bênção normal de sempre, né? A graça de vosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, essa é a forma normal de encerramento da carta. Muito bem, com isso nós fechamos a primeira carta aos Tessalonicenses e nós já vamos dar início à segunda carta, que é um pouquinho menor. Em verdade, ela não tem 5 capítulos, ela contém apenas 3 capítulos. Os autores são os mesmos, é Paulo, Timóteo e Silas. Nós já falamos dele já no primeiro vídeo que falamos da primeira carta aos Tessalonicenses. Os destinatários também são os mesmos, são os cristãos que estão na igreja de Tessalônica, portanto, Tessalonicenses. O tema aqui passa a ser o mesmo tema. Ora, Paulo já estava falando disso na primeira carta, que era a parousia, a vinda do Senhor num determinado momento que ninguém sabe a não ser o Pai. Provavelmente esta carta foi escrita entre os anos 50 a 51 depois de Cristo, ou seja, já na nossa era. Onde estava Paulo quando escreveu esta carta? Muitos entendem, os estudiosos entendem, que ele deveria estar em Corinto quando ele escreveu esta carta. Muito provavelmente na viagem que ele fez, na segunda viagem missionária que ele fez e que tenha passado por Corinto. Então, foi neste momento que Paulo escreveu a carta, a segunda carta aos Tessalonicenses. Bom, a sua estrutura é um pouquinho menor, são só 3 capítulos. Ele inicia com saudação, ele vem de novo com as ações de graças iniciais e aí ele já começa a falar sobre o tema da carta, que é a parousia. Depois ele fala das ações de graça, encorajamento, as orações em prol da missão de Paulo, o perigo da preguiça, ele retoma este assunto e aí ele dá a saudação final. Portanto, a saudação inicial está colocada no primeiro e no segundo versos do primeiro capítulo. São os mesmos escritores, como nós vimos, que escrevem para os mesmos endereçados, a mesma igreja, e não muito tempo depois da primeira carta.
mais ou menos 1 a 2 anos após a primeira carta, entre ir e vir. Lembrem-se que toda essa viagem era feita a pé e ela era demorada. Então, uns 2 anos, 1 a 2 anos depois da primeira carta. E ele, de novo, fala sobre a graça que está associada com Cristo e a paz com Deus. Normalmente ele associa graça com Cristo e paz com Deus. Mas aqui ele cita os dois. São citados juntos como fonte única. Tanto Jesus quanto o Senhor nosso Deus, fonte tanto da graça quanto da paz. Amém, amados? Eu te espero no outro vídeo para nós darmos prosseguimento à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Bons estudos. Fica com Deus.